Em outubro de 2022, a NVIDIA era a rainha indiscutível do mercado chinês de semicondutores avançados. Suas GPUs de alta performance alimentavam tudo, desde centros de dados massivos até sistemas de inteligência artificial de ponta, gerando impressionantes 12 bilhões de dólares anuais em receita só da China, aproximadamente 20% de toda a receita global da empresa. Jensen Huang, CEO da NVIDIA, havia construído relacionamentos cuidadosamente cultivados com empresas tecnológicas chinesas por mais de uma década. E a China não era apenas mercado, era parceira estratégica essencial para o crescimento explosivo da NVIDIA. E então, da noite para o dia, tudo desmoronou. Não por decisão da NVIDIA, não por mudança de mercado, mas por uma caneta. A caneta do governo dos Estados Unidos assinando controles de exportação que efetivamente cortaram as GPUs mais avançadas da NVIDIA do mercado chinês. O que se seguiu foi uma das quedas mais rápidas e dramáticas de posição de mercado na história corporativa moderna. 12 bilhões de dólares em receita anual desapareceram, não reduzidos gradualmente, não diminuídos ao longo de anos, basicamente vaporizados em questão de meses. Mas aqui está onde a história fica verdadeiramente fascinante e muito mais complexa do que manchetes simples sugerem. Esse colapso não foi simplesmente sobre a NVIDIA perdendo dinheiro, foi sobre desencadear corrida tecnológica que pode fundamentalmente remodelar toda a indústria global de semicondutores. Porque quando você nega à China acesso à tecnologia que ela desesperadamente precisa, ela não simplesmente desiste e vai para casa. Ela investe trilhões, literalmente trilhões, para desenvolver alternativas domésticas. E empresas chinesas, com apoio governamental maciço, estão agora construindo chips de IA que, embora ainda atrás das ofertas de ponta da NVIDIA, estão melhorando a taxas que assustam analistas ocidentais. Esta não é apenas história de negócios sobre empresa perdendo mercado, é sobre competição tecnológica e a China entrando em nova fase perigosa. É sobre consequências não intencionais de política industrial sendo armada. É sobre como sanções que pareciam inteligentes no papel criaram exatamente o resultado que supostamente deveriam prevenir. China acelerando o desenvolvimento de capacidades de semicondutores domésticos, que eventualmente competirão com empresas americanas globalmente. Como chegamos aqui? Por que o governo do Zequerayua tomou decisão que devastaria uma das empresas americanas de tecnologia mais bem-sucedidas? Como exatamente as sanções funcionam e que brechas a NVIDIA tentou explorar? Mais importante, o que a China está construindo agora em resposta e o que isso significa para o futuro da IA, computação e equilíbrio de poder tecnológico global. Nos próximos minutos, vou mergulhar profundamente nesta saga ainda em desenvolvimento. Vamos examinar as sanções específicas e a lógica de segurança nacional por trás delas. Vamos explorar tentativas desesperadas da NVIDIA de contornar restrições, criando versões reduzidas de seus chips especificamente para mercado chinês. Vamos descobrir quem está preenchendo o vácuo que a NVIDIA deixou, tanto concorrentes estrangeiros quanto cada vez mais empresas chinesas domésticas. E vamos analisar as implicações mais amplas para a competição tecnológica global e se essa estratégia de contenção está realmente funcionando ou terrivelmente falhando. Prepare-se, porque esta história tem de tudo: intriga corporativa, estratégia geopolítica, inovação tecnológica forçada por necessidade e aquela questão permanente sobre se você pode realmente parar avanço tecnológico de adversário determinado com recursos quase ilimitados. Vamos começar. Transição. Música muda para tom mais técnico e explicativo. Antes de entendermos o colapso, precisamos entender a ascensão. Como a NVIDIA construiu o império de 12 bilhões de dólares na China em primeiro lugar e por que GPUs, unidades de processamento gráfico, tornaram-se tão criticamente importantes que governos estão agora armando acesso a elas? A NVIDIA foi fundada em 1993, inicialmente focada em criar chips para renderizar gráficos em videogames e aplicações profissionais. Durante anos, era principalmente empresa de nicho, importante para gamers e profissionais de design gráfico, mas não exatamente nome familiar. Mas então algo transformador aconteceu no final dos anos 2000 e início dos 2010.
2010. Pesquisadores descobriram que a arquitetura paralela das GPUs, projetada para renderizar milhões de pixels simultaneamente, era perfeita para um tipo diferente de computação, aprendizado de máquina e inteligência artificial. CPUs tradicionais, unidades de processamento central, são como trabalhadores altamente qualificados, fazendo tarefas complexas, uma de cada vez, muito rapidamente. GPUs são como 1000 trabalhadores menos qualificados, fazendo 1000 tarefas simples simultaneamente. Para treinamento de IA, onde você precisa processar quantidades massivas de dados através de redes neurais que envolvem milhões de cálculos repetitivos, GPUs revelaram-se dramaticamente mais eficientes que CPUs. A NVIDIA, percebendo essa oportunidade, pivotou agressivamente. Desenvolveu CUDA, plataforma de software que facilitava programadores usar GPUs para computação de propósito geral. Projetou GPUs especificamente otimizadas para cargas de trabalho de IA e, crucialmente, construiu ecossistema completo, hardware, software, ferramentas de desenvolvimento, que tornou usar GPUs NVIDIA para IA quase padrão da indústria. À medida que IA explodiu de área de pesquisa de nicho para tecnologia transformadora no início dos 2010, demanda por GPUs NVIDIA explodiu com ela. Empresas de tecnologia, universidades, governos, todos precisavam desses chips para treinar modelos de IA. E nenhuma China mais. A China tomou decisão estratégica no início dos 2010 de que IA seria prioridade nacional. Investimento governamental fluiu para a pesquisa de IA. Empresas foram incentivadas a desenvolver aplicações de IA. Visão de Xi Jinping para Made in China 2025 identificou IA como tecnologia central. E para fazer IA, você precisa de GPUs, muitas GPUs. Empresas tecnológicas chinesas, Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei, ByteDance e centenas de outras, compraram GPUs NVIDIA em quantidades astronômicas. Construíram centros de dados massivos alimentados por dezenas de milhares de chips NVIDIA. Treinaram modelos de linguagem, sistemas de reconhecimento facial, carros autônomos, todas as aplicações possíveis de IA, e pagaram preço premium por capacidade de ponta. Para a NVIDIA, a China era mercado dos sonhos, enorme, crescendo exponencialmente, disposto a pagar preços altos e com apoio governamental garantindo demanda contínua. Jensen Huang visitava a China regularmente, cultivava relacionamentos, garantia que NVIDIA era vista como parceira, não apenas fornecedora. Em 2021-2022, receita da China alcançou o pico de aproximadamente 12 bilhões de dólares anuais, mas havia tensão subjacente que finalmente explodiu. Mesmo as GPUs que alimentavam aplicações comerciais de IA também podiam alimentar aplicações militares, sistemas de armas autônomos, análise de inteligência em escala massiva, simulações de armas nucleares, vigilância populacional através de reconhecimento facial. O Pentágono e comunidade de inteligência do CPRCIROA observavam com crescente alarme enquanto China construía capacidade de supercomputação alimentada por tecnologia americana. Transição. Tom fica mais político e estratégico. A decisão de impor controles de exportação sobre GPUs avançadas para a China não veio de repente. Foi resultado de anos de debate dentro do governo do Zé Bolsonaro, com falcões de segurança nacional pressionando por restrições e Departamento de Comércio e Indústria de Tecnologia resistindo por causa de impacto econômico. Mais série de desenvolvimentos inclinou balança em direção a controles. Primeiro, evidências crescentes de que China estava usando IA para vigilância doméstica em escala orwelliana, particularmente em Xinjiang contra a população uigur. Segundo, reconhecimento crescente de que IA seria decisivo em conflito militar futuro e China estava rapidamente alcançando capacidades americanas. Terceiro, e talvez mais alarmante, demonstrações chinesas de sistemas de armas autônomos e hipersônicos que dependiam de IA alimentada por chips americanos. Além disso, havia precedente histórico assombrando formuladores de políticas. No final da Guerra Fria, União Soviética construiu o programa de armas nucleares parcialmente usando computadores ocidentais e tecnologia obtida através de comércio e espionagem. A ideia de permitir adversário geopolítico construir capacidades militares usando suas próprias exportações tecnológicas
chips era algo que pensamento de segurança nacional americano queria evitar. Em outubro de 2022, governo Biden anunciou controles de exportação abrangentes, visando chips avançados e equipamentos de fabricação de chips para a China. As regras eram complexas, mas a essência era GPUs acima de certos limites de desempenho, medidos em métricas como desempenho de ponto flutuante e largura de banda de interconexão, não podiam mais ser vendidas para a China sem licenças especiais, e essas licenças seriam negadas para quase todas as aplicações. As GPUs de ponta da NVIDIA, A100 e depois H100, estavam bem acima desses limites. Da noite para o dia, não podiam mais ser legalmente exportadas para a China, e essas eram exatamente os chips que clientes chineses mais queriam, os mais poderosos, mais adequados para treinamento de modelos de IA grandes. Para a NVIDIA, isso foi catástrofe. Não apenas perda de 12 bilhões de dólares em receita anual, mas perda de momentum de mercado, perda de relacionamentos cuidadosamente cultivados e perda de posição em mercado que muitos acreditavam ser futuro de crescimento para a indústria de tecnologia. Transição. Música fica mais tensa. Foco em resposta corporativa. A resposta inicial da NVIDIA foi engenharia criativa tentando contornar restrições, enquanto tecnicamente permanecendo em conformidade. A lógica era, se controles especificam que chips acima de certos limites de desempenho não podem ser exportados, então criaremos versões deliberadamente reduzidas de nossos chips que caiam logo abaixo desses limites. A NVIDIA rapidamente desenvolveu A800 e H800, versões de seus chips A100 e H100, com desempenho de interconexão reduzido especificamente para cair abaixo de limites de controle de exportação. Esses chips eram menos potentes que versões completas, mas ainda substancialmente melhores que chips mais antigos e que qualquer concorrente estava oferecendo. Para clientes chineses, era compromisso aceitável. Sim, os chips eram GamePad, comparados ao que clientes ocidentais podiam comprar, mas ainda eram melhores que alternativas. Vendas da NVIDIA para a China se recuperaram parcialmente, não aos níveis anteriores de 12 bilhões, mas talvez metade disso. Mas o governo dos Aewara não estava feliz. Do ponto de vista deles, NVIDIA estava subvertendo a intenção dos controles através de conformidade técnica, mas não substantiva. Em outubro de 2023, governo Biden atualizou controles de exportação, especificamente fechando brechas que NVIDIA havia explorado. Novos controles eram mais abrangentes, mais difíceis de contornar através de redução de desempenho. A NVIDIA tentou novamente, desenvolveu H20, novo chip projetado para cair abaixo de limites atualizados. Mas desta vez, cliente chinês estava ficando cansado de receber versões perpetuamente inferiores. E, crucialmente, alternativas estavam começando a aparecer. Jensen Huang, em chamadas de lucros e declarações públicas, expressou frustração crescente. Argumentou que controles eram contraproducentes, que estavam prejudicando a empresa americana enquanto simplesmente forçando China a desenvolver alternativas domésticas. Você não pode parar progresso tecnológico através de controles de exportação, ele disse em entrevista. Você só pode se colocar fora do mercado. Mas essas reclamações caíram em ouvidos moucos em Washington. Do ponto de vista de segurança nacional, perda de receita da NVIDIA era preço aceitável para retardar capacidades de IA da China. Questão estratégica mais ampla superava interesses comerciais de empresa individual, não importa quão bem-sucedida. Transição. Foco muda para a resposta chinesa. Agora vamos falar sobre o que realmente torna esta história consequente e potencialmente de visão curta da perspectiva de política americana. A resposta da China.
Porque quando você corta adversário determinado com recursos quase ilimitados de tecnologia que ele precisa, não apenas aceita inferioridade, ele investe massivamente para desenvolver alternativas domésticas. E é exatamente isso que China está fazendo em escala espantosa. A resposta da China aos controles de chips americanos tem múltiplas camadas. Camada 1. Investimento massivo em semicondutores domésticos. O governo chinês anunciou pacote de investimento de mais de 1 trilhão de yuan, aproximadamente 140 bilhões de dólares, especificamente para desenvolvimento de semicondutores domésticos. Isso é além de investimentos já massivos, que estavam em andamento. Para perspectiva, inteiro orçamento do CHIPS Act, do ZEUA, é 52 bilhões de dólares. China está gastando múltiplos disso apenas em resposta aos controles. Este dinheiro está fluindo para todos os aspectos da cadeia de valor de semicondutores: materiais, equipamentos de fabricação, design de chips, software, talento. Escala de mobilização nacional é reminiscente de programa de armas nucleares ou programa espacial. Prioridade absoluta com recursos praticamente ilimitados. Camada 2. Empresas chinesas de IA desenvolvendo chips próprios. Huawei, apesar de estar sob sanções americanas há anos, desenvolveu sua série de chips Ascend especificamente para aplicações de IA. Último Ascend 910B reportadamente tem desempenho comparável a GPUs de geração mais antiga da NVIDIA. Não tão bom quanto o H100 de última geração, mas funcional e melhorando rapidamente. Alibaba desenvolveu seu próprio chip de IA, Hangguang. Baidu tem Kunlun. Tencent está investindo pesadamente. Essas grandes empresas tecnológicas, que antes eram clientes da NVIDIA pagando bilhões, agora estão se tornando competidores desenvolvendo silício próprio. Camada 3. Startups e aquisição de talento. Centenas de startups chinesas de semicondutores foram lançadas nos últimos 2 anos, muitas focadas especificamente em chips de IA. Talento está sendo recrutado agressivamente. Engenheiros chineses trabalhando em NVIDIA, AMD, Intel estão sendo atraídos de volta para a China com pacotes de compensação massivos e promessa de trabalhar em tecnologia de ponta sem restrições. Camada 4. Mercado cinza e evasão. Não todo esforço chinês é legítimo. Há mercado cinza ativo onde GPUs NVIDIA são contrabandeadas para a China através de terceiros países, empresas de fachada e canais obscuros. Chips vendidos para Singapura ou Malásia, de alguma forma encontram caminho para centros de dados chineses. Enquanto a NVIDIA oficialmente não permite isso, policiamento é difícil uma vez que chips estão nas mãos de distribuidores. Transição. Análise competitiva. Quem está ganhando? Então, quem realmente ganhou com sanções americanas contra a NVIDIA? Vamos analisar vencedores e perdedores. Perdedores óbvios. A própria NVIDIA é perdedor mais óbvio. $12 bilhões em receita anual evaporados. Mais significativamente, perdeu posição em mercado que poderia ter sido crítico para crescimento de longo prazo. À medida que China desenvolve alternativas domésticas, mercado chinês pode estar permanentemente fechado para a NVIDIA, mesmo se sanções forem eventualmente levantadas. Clientes chineses de IA também perderam, pelo menos a curto prazo.
eles têm acesso a hardware menos capaz, o que significa seus modelos de IA são menos poderosos ou mais caros de treinar. Isso potencialmente retarda a pesquisa de IA chinesa e implantação comercial. Vencedores inesperados. AMD, concorrente da Nvidia, inicialmente esperava ganhar. Se Nvidia não pode vender para a China, talvez a AMD pudesse. Mas controles foram escritos de forma ampla o suficiente para capturar chips avançados da AMD também. Então, a AMD teve ganhos mínimos. Empresas chinesas de semicondutores são vencedores massivos. Com competidor americano dominante efetivamente banido, mercado doméstico chinês está amplamente aberto. Empresas que poderiam nunca ter competido contra a Nvidia em mercado livre, agora têm audiência cativa de clientes e apoio governamental massivo. Huawei, apesar de estar sob sanções, tem vida nova como campeã nacional de chips de IA. Fornecedores de equipamentos de semicondutores que não estão sob sanções, algumas empresas europeias e asiáticas estão ganhando de esforços chineses para construir capacidade doméstica de fabricação. Situação ambígua. Segurança nacional dos SMIs-UA. O objetivo declarado dos controles está em categoria ambígua. Por um lado, China não tem acesso imediato a GPUs mais avançadas, potencialmente retardando aplicações militares de IA. Por outro lado, China agora está investindo trilhões para desenvolver alternativas domésticas que eventualmente rivalizarão ou superarão tecnologia americana. E essas alternativas estarão completamente fora de controle ou influência americana. Analogia seria: você nega a alguém acesso a restaurantes, então eles constroem fazenda completa própria, cadeia de suprimentos de alimentos e rede de restaurantes. A curto prazo, eles têm menos comida. A longo prazo, são completamente autossuficientes e você perdeu influência. Transição. Olhando para a tecnologia específica. Vamos falar especificamente sobre o que China está desenvolvendo e quão perto está de fechar gap tecnológico, porque detalhes técnicos realmente importam aqui. Chip Ascend 910B da Huawei, lançado em 2023, usa processo de fabricação de 7 nanômetros da SMIC, fabricante chinês. Desempenho é reportadamente 10-20% do H100 da Nvidia em certas cargas de trabalho, gap substancial, mas não impossível, e, crucialmente, está melhorando com cada iteração. Onde chips chineses ainda ficam dramaticamente atrás é em software e ecossistema. CUDA da Nvidia é resultado de mais de 15 anos de desenvolvimento e tem dezenas de milhares de desenvolvedores construindo nele. Alternativas chinesas são funcionais, mas muito menos maduras, menos documentadas, menos suportadas. Mas China está atacando isso também. Projetos de software de código aberto visando criar alternativas CUDA, esforços massivos de documentação e educação. E, crucialmente, se todos os desenvolvedores chineses de IA são forçados a usar ferramentas chinesas, porque alternativas ocidentais não estão disponíveis, ecossistema crescerá através de necessidade absoluta. Na fabricação, China ainda fica anos atrás em processos de ponta. SMIC pode fazer 7 nm, mas com yields mais baixos e custos mais altos que TSMC ou Samsung. E nós mais avançados, 5 nm e 3 mm, permanecem fora de alcance. Mas aqui está o aspecto assustador.
China está melhorando muito mais rápido do que especialistas previram. Técnicas de múltiplos padrões, abordagens inovadoras de empacotamento, software compensando limitações de hardware, todos estão permitindo China ir mais longe com processos mais antigos do que deveria ser tecnicamente possível. Transição, implicações geopolíticas mais amplas. Vamos ampliar e considerar o que esta saga de NVIDIA e controles de chips revela sobre competição tecnológica EUA-China mais ampla. Primeiro, ilustra limitações fundamentais de controles de exportação como ferramenta estratégica. Eles podem criar atrasos, mas não podem permanentemente negar capacidades tecnológicas a adversário determinado com recursos massivos. China provou repetidamente que quando negam tecnologia, ela investirá o que for necessário para desenvolver alternativas domésticas. De fato, controles podem acelerar a autossuficiência tecnológica inimiga. Sem controles, empresas chinesas poderiam ter continuado confortavelmente comprando GPUs NVIDIA indefinidamente, nunca investindo na difícil e cara tarefa de desenvolver alternativas domésticas. Controles criaram urgência e justificação para investimento massivo, que de outra forma poderia não ter acontecido. Segundo, expõe tensão entre interesses comerciais de empresas americanas individuais e objetivos estratégicos nacionais mais amplos. NVIDIA argumenta, razoavelmente, que está sendo ferida para alcançar objetivo que controles podem não realmente alcançar. Mas do ponto de vista do governo, segurança nacional triunfa sobre lucros corporativos. Essa tensão não é facilmente resolvida. Terceiro, levanta questões sobre eficácia de alianças. Controles americanos apenas funcionam se aliados, particularmente aqueles com capacidades avançadas de semicondutores, como Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Holanda, aplicarem restrições similares. Se esses países permitem suas empresas preencherem vazio deixado por empresas americanas, controles simplesmente transferem participação de mercado de empresas americanas para empresas aliadas, enquanto minimamente impactando o acesso da China. Conseguir coordenação de aliança é politicamente difícil, porque esses países têm exposição econômica massiva à China e são relutantes em sacrificar seus próprios interesses comerciais por objetivos estratégicos liderados pelos IFEC-SQK. Quarto, ilustra a mudança mais ampla de tecnologia como domínio principalmente comercial para tecnologia como campo de batalha geopolítico primário. Durante décadas após Guerra Fria, tecnologia fluiu relativamente livremente através de fronteiras, impulsionada por mercados e inovação. Esse era está terminando. Estamos entrando em período de crescente fragmentação tecnológica, onde considerações geopolíticas cada vez mais determinam quem tem acesso a qual tecnologia. Transição, perspectivas futuras e cenários. Então, para onde vai tudo isso? Vamos considerar cenários plausíveis para próximos 5-10 anos. Cenário 1. China. Alcança a paridade. Através de investimento maciço e esforço focado, China consegue desenvolver capacidades de chips de IA que são aproximadamente equivalentes a ofertas ocidentais de ponta. Esse MIC domina processos avançados de fabricação. Huawei e outras desenvolvem GPUs que rivalizam NVIDIA em desempenho.
Ecossistema de software amadurece. Resultado: controles alcançaram muito pouco, além de ceder participação de mercado e criar competidor genuíno que não existia antes. Indústria global de IA efetivamente divide-se em ecossistemas chinês e ocidental com interoperabilidade mínima. China não depende mais de tecnologia ocidental, eliminando a alavanca que poderia ter em futuros conflitos. Cenário 2. China fica permanentemente atrás. Apesar de investimento massivo, China descobre que fabricação de semicondutores de ponta e design de GPU são fundamentalmente muito difíceis sem acesso a equipamentos ocidentais específicos e expertise. A SML da Holanda recusa vender máquinas EUV para a China, e sem elas, processos verdadeiramente avançados permanecem fora de alcance. China tem capacidades de IA respeitáveis, mas permanentemente uma ou duas gerações atrás do que o Ocidente pode fazer. Isso se traduz em vantagens militares persistentes para a EUA e aliados. Controles são vistos como bem-sucedidos em manter gap tecnológico significativo. Cenário 3. Fragmentação e blocos competidores. Mundo divide-se em duas esferas tecnológicas: tecnologia ocidental versus tecnologia chinesa. Países globalmente são forçados a escolher qual ecossistema aderir para tudo, desde chips até software, até padrões de IA. Torna-se análogo à disputa do século XX entre padrões elétricos incompatíveis, mas muito mais consequente. Ambos os blocos têm capacidades respeitáveis, mas incompatíveis. Globalização efetivamente reverte em domínio tecnológico. Inovação geral desacelera porque colaboração através de fronteiras geopolíticas torna-se impossível.